Olá, bom dia, meus amigos de Fortaleza, do Ceará, participantes do grupo Protexto, coordenado pela professora doutora Mônica Magalhães. Eu fiz esse vídeo aqui no meu celular, no meu escritório, sem muita tecnologia, então vocês me desculpem aí alguns probleminhas, tá? De natureza técnica. E esse vídeo, né, tem por objetivo, como disse a Mônica, conversar com vocês um pouco, né, para provocar uma discussão de vocês a respeito dessa questão de tipologia textual e de como a linguística textual tem trabalhado, pode trabalhar com essa questão. Eu vou falar algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Aqui eu vou tentar não ultrapassar meia hora e eu vou mandar para a Mônica a referência de uma série de textos meus que vocês podem encontrar e baixar facilmente no meu site. E se tiverem coragem e animação, vocês podem ler, não é? Para completar as informações, porque eu não tenho como dar todas as informações aqui. Então, o objetivo do vídeo é mais despertar a curiosidade de vocês a respeito da questão e também de algumas propostas que eu tenho feito a respeito dessa questão. Então, vamos lá. Né? É claro que se você vai examinar um fato, um fenômeno existente no mundo, e no caso são os textos produzidos pelas linguagens ou pela língua em particular, você precisa de um instrumental para isso. Esse instrumental vai ser uma teoria, né, ou um conjunto de teorias que se encaixam de alguma forma e às vezes se complementam, né? Há muitas teorias aí sobre tipologia textual, né? Começando com o Bakhtin, indo para o de Croo, para o Adam, para o Broncar, e uma série de autores que vocês conhecem, né? Ou podem vir a conhecer, né? Nem sempre a gente conhece tudo. E então, como eu propus uma teoria que eu acho que é bem interessante como instrumental para análise de textos, né? Dentro de uma perspectiva da linguística textual, eu vou falar para vocês um pouquinho dessas teorias, né? Em primeiro lugar, né, eu não uso a palavra tipos, né, textuais como aquela coisa geral para identificar qualquer categoria de texto. Então, eu prefiro dizer categoria de texto, né? Quer dizer, é uma classe de textos que tem uma série de características que permitem colocar muitos textos do mundo real nessa classe. Agora, essas categorias de texto, né, a meu ver, a partir da pesquisa que eu fiz, né, bastante grande, eu acho, né, com mais ou menos 700 gêneros textuais das mais diversas comunidades discursivas, né, o que eu percebi é que essas categorias de texto, elas não são todas da mesma natureza. Então, até o momento, eu encontrei categorias de texto de 4 naturezas diferentes. Eu dei a essas naturezas o nome de tipo-elementos, né? Então, que são, e eu tenho 4 tipo-elementos: o tipo, o subtipo, o gênero e a espécie, né? O tipo vai ser identificado por uma o tipo vai ser identificado por uma perspectiva assumida pelo produtor do texto. Então, por exemplo, quando vocês falam em narração, dissertação, injunção e descrição, né, qual que é a perspectiva a partir da qual os textos nós estamos observando esse texto, né? É a perspectiva do produtor do texto, né, quanto ao objeto do dizer, e se ele tem uma perspectiva do saber conhecer ou do fazer acontecer, inserido no tempo e ou no espaço. Então, por exemplo, a narração, né, é uma perspectiva do fazer inserido no tempo. A descrição é uma perspectiva do saber, né, inserida no espaço. A dissertação é uma perspectiva do saber abstraída de tempo e espaço, e isso vai ter consequências, inclusive, nos elementos linguísticos, né? Por exemplo, se você tem uma dissertação com verbos no presente do indicativo, esse presente do indicativo não vai estar indicando presente, né? É preciso distinguir
a forma verbal do tempo que ela indica, isso todo mundo já sabe. Mas ela vai estar indicando, né, onitemporalidade, porque é um conhecimento geralmente que é válido antes, agora e depois, né? No passado, no presente e no futuro. E você vai ter também, não é, os aspectos de duração indeterminada, né, que são o aspecto indeterminado e o aspecto habitual. Podem prestar atenção nisso. Bem, então isso daí, né, a injunção, né, é a perspectiva do fazer, né, inserida no tempo futuro, tá bem? Agora, quando, né, essa teoria tem uma série de coisas, né? Primeiro eu mostro lá que o que existe na realidade no mundo são os gêneros, né? Os tipos, subtipos e espécies são usadas para compor os gêneros. E eu tenho um artigo sobre isso que vocês podem ler. Depois disso, né? Então, quem é corrente na sociedade, né, e numa cultura, são os gêneros. Tá? Daí a importância deles sempre, e o pessoal dá mais importância a eles. Outra coisa, eu não posso, quando eu vou fazer pesquisa sobre isso, ficar só na teoria, né? É preciso um diálogo constante entre a teoria e o material empírico, pois uma teoria vai provar a qualidade dela nesse embate, né, com os fatos reais. Então, essa teoria que eu propus, né, que as categorias de texto vão ter 4 naturezas diferentes, aqui eu denominei de tipo-elementos, que são o tipo, subtipo, os gêneros e as espécies, né, ela tem se mostrado muito eficiente no trabalho, né, inclusive para não deixar que as pessoas misturem, né, coisas como sendo características de uma categoria, quando seria de outra. Por exemplo, né, todos os textos, todos os gêneros que a gente chama de narrativos, ou seja, que tem como básicos na sua composição o tipo narrativo, e esse tipo narrativo é essencial, quer dizer, é necessário, quer dizer, eu não posso ter aquele gênero sem ter uma narrativa, né? Que é o caso, por exemplo, dos romances, dos contos, das parábolas, dos apólogos, das epopeias, etc. Então vocês vão ver que isso, não é, é uma coisa bastante interessante, porque todos esses gêneros narrativos vão ter características que são do tipo narrativo que os compõe. É claro que vai ser uma característica do gênero, mas não é só daquele gênero, né? Ele divide essas características com todos os gêneros que tem o narrativo como base. Ora, a mesma coisa com injuntivo e tal. Porque na minha pesquisa, o que eu identifiquei é que esses 4 tipos, né, o descritivo, dissertativo, injuntivo e o narrativo, eles são fundamentais. Ou seja, até hoje eu não encontrei nenhum gênero que não os contenha na sua... e também em todas as teses que eu orientei, dissertações, né, nós não encontramos nenhum gênero que não tenha na sua composição um desses tipos como básico, né? Depois a gente vai ter outros tipos, como o narrado e comentado, texto do mundo narrado e comentado do Weirach, né? O texto preditivo, o texto não preditivo, o texto humorístico, o texto não humorístico, o texto literário, o texto não literário, né? Cada uma dessas tipologias caracterizada por uma perspectiva do produtor do texto, né, diferente. Por exemplo, o argumentativo e não argumentativo é a perspectiva do produtor em relação ao seu destinatário. Se ele, né, acha que o seu destinatário, então é a imagem que ele tem do seu destinatário. Ele acha que o seu destinatário concorda com ele ou não concorda com ele, né? Isso tudo vocês encontram aí nos meus textos. É muita coisa para falar aqui em meia hora. Mas, enfim, né? Esses tipo-elementos, né, os tipos, subtipos, gêneros e espécies, eles podem ter determinados tipos de relação na composição dos gêneros, né? Eles podem ter
uma relação de cruzamento ou fusão, uma relação de conjugação, quando um aparece ao lado do outro, né? Então, por exemplo, eu posso ter um texto narrativo como uma piada, que ao mesmo tempo tem as características do tipo humorístico, né? Eu gostaria que houvesse tempo de falar essas características todas aqui, mas eu acho que eu não vou ter. Bom, quando você tem essa teoria também tem que te dar instrumento para você caracterizar, né, as categorias de texto, né, tanto os tipos, quanto os subtipos, quanto os gêneros, quanto as espécies. Eu não disse a vocês, né, que os subtipos são tipos, né? Só que eles têm diferenciações entre si. Até hoje, eu só encontrei subtipo do texto injuntivo e subtipo do dissertativo. O dissertativo tem dois subtipos, o expositivo, né, e o explicativo. E o injuntivo tem vários subtipos, né? Tem a ordem, o conselho, a prescrição, o desejo ou volição, né? A prescrição e tal. Então, desse material teórico todo, né, é importante também os elementos para caracterizar o material, tipo, os textos que você está analisando, né, como é que você os caracteriza para distingui-los de outras categorias, né? E você já tem isso, em parte, já desde o Bakhtin, embora ele não especifique muita coisa, né, que é o conteúdo temático, quer dizer, mas o conteúdo temático não é a informação específica, né, mas é o tipo de informação. Então, por exemplo, na narrativa da espécie história, você sempre tem fatos que se sucedem em relação causal, né, chegando a uma solução que dá um resultado, né? Já, por exemplo, a estrutura composicional, o pessoal tem destacado muito só o esquema, né, da estrutura, aquele plano esquemático da estrutura, né, que é assim, por exemplo, orientação, complicação, resolução, resultado, por exemplo, no caso da narrativa, né? A superestrutura das narrativas da espécie história é mais complexa e conforme o gênero, uma parte dela se realiza ou não, e se realiza de uma forma ou de outra, né? Vocês podem ler no meu site uma tese da menina que fez a distinção entre fábula, parábola e apólogo, que são muito próximas, né? Então, a estrutura composicional, ela não inclui só a superestrutura. Vocês podem ter e devem observar, né, por exemplo, a disposição de elementos no texto, como, por exemplo, o acróstico, né? As letras iniciais formam uma palavra, uma frase, né? Os elementos de versificação, por exemplo, né? Um soneto é uma espécie, né, do gênero poema, em que vocês têm duas estrofes de 4 versos, ou seja, 2 quartetos, e mais duas de 3 versos, né? Num total de 14 versos. E são, geralmente, né, com um metro de 10 sílabas poéticas ou de 12 sílabas poéticas. E aí nós teríamos duas categorias diferentes, que seria o soneto heróico e o soneto alexandrino, né? Conforme a posição da cesura, você tem o verso sáfico no heróico, você tem o verso sáfico ou não. Bom, a questão, né, é que você ainda tem, na estrutura composicional, a composição por tipos e espécies, quer dizer, quais são os tipos e espécies que compõem aquele gênero, né? Você tem o fato dele ser expositivo, representativo ou misto. Na estrutura composicional, você ainda tem as linguagens usadas, por exemplo, né? Uma história em quadrinho, ela vai ter desenhos, expressões fisionômicas, certos símbolos para indicar medo, as cores, né? Indicar medo, raiva, etc., né? Esse tipo de coisa, sim, né? O tipo de argumento usado, né? Por exemplo, nessa distinção entre parábola, fábula e apólogo, há uma certa diferença entre o tipo de argumento usado, né? E, por exemplo, também se é espécie ou prosa, porque até agora eu não disse a vocês, né? Mas o gênero é caracterizado essencialmente pela função, né?
sociocultural, e a espécie é caracterizada por elementos de conteúdo ou de forma. Por isso que o soneto é uma espécie, né? Uma espécie do gênero poema. Porque o que caracteriza um soneto? Única e exclusivamente, né, o fato de que ele tem 14 versos divididos em 2 quadras e 2 tercetos, com versos de 10 ou 12 sílabas métricas. Isso é tudo forma, né? Por exemplo, já uma espécie definida pelo conteúdo seria, por exemplo, os poemas bucólicos, não é? Que falam da vida no campo, ou a écloga, por exemplo, né? Que fala da vida triste, essas coisas. Bom, quanto aos objetivos e funções sociocomunicativas, elas são fundamentais para a gente caracterizar os gêneros, né? Embora não seja a única coisa. E nós temos ainda as características da superfície linguística, né? Que pode ser tudo, né? Tipo de léxico usado, formas verbais usadas, categorias gramaticais usadas, como são usadas, para que são usadas. E aí, né, vocês têm essas características da superfície linguística geralmente ligadas a outros parâmetros. Por exemplo, né, no caso que eu já citei aqui da dissertação, que vocês têm, né, por exemplo, o presente do indicativo com muita frequência, mas também aparecem dissertações no pretérito perfeito. Vocês, então, não está muito certo aquele negócio de ensinar para os meninos que se tiver no pretérito perfeito é narração, porque nem sempre é. Então, vocês vão ter que relacionar, por exemplo, a forma presente do indicativo e a essa questão, né, de ser uma perspectiva do saber abstraído de tempo e espaço. Então, que inclui todos os tempos, todos os espaços, né? Quando eu falo a Terra gira em torno do Sol, né, isso não vale só para esse momento. Então, esse, né, presente indicativo tem aquilo que muita gente, desde a gramática tradicional, chamava de presente gnômico, ou seja, presente do conhecimento, né? Que é válido por todos os tempos. Então, qual é a categoria verbal de tempo que esse verbo está exprimindo? É o onitemporal, né? E não o presente, ou passado, ou futuro, né? Como a forma presente do indicativo pode, às vezes, exprimir. Vocês sabem disso, que ela pode exprimir passado, futuro, né? E o próprio presente, né? Muito raramente, aliás, o presente do indicativo exprime presente, né? O que vocês têm, né, então, é um relacionamento com essa coisa de ser um conhecimento que vale para sempre, né? Então, a forma verbal toma o valor de onitemporal. E como eu já disse para vocês, não é? Vocês têm sempre o aspecto imperfectivo, né? E o indeterminado e o habitual, né? O indeterminado e o habitual são aspectos que se caracterizam por uma duração ilimitada, né? Já, por exemplo, na narração, vocês têm que ter o aspecto perfectivo. Não existe narração sem perfectivo. Por quê? O perfectivo nos mostra a ação, o fato, o processo, em sua globalidade. Então, eu preciso da coisa estar fechada, né, para eu passar para o outro. Por quê? Porque a narrativa, né, o objeto de dizer é a ação, né, inserida, né, é o fazer acontecer inserido no tempo, né? Inclusive, para a gente ensinar formas de expressão de tempo para os alunos, é muito importante usar a narrativa, né? Porque nos outros tipos o tempo não aparece muito, né? Então, vocês têm que ir correlacionando com essas coisas todas, não é? Bom, além desses 4 parâmetros, nós temos também as condições de produção, que vão se relacionar ao quando, aonde, quem produz, para quem, quando, onde, por quê, né? O onde geralmente é um quadro institucional. Agora, por exemplo, quem produz, né, pode ser tanto o indivíduo, mas esse indivíduo nunca é visto como indivíduo, ele está dentro de um quadro social, né? Ele ocupa um lugar nesse quadro social. E pode também ser uma comunidade discursiva. Por exemplo, eu não posso produzir
eu posso até produzir um texto, por exemplo, de denúncia, né? Mas ele não vai valer juridicamente como a denúncia proposta, não é, pelo promotor, né? E engraçado que quem produz, né, qual lugar social que ele ocupa é importante. Por exemplo, nos gêneros jurídicos, né, tem essa coisa da denúncia que é feita pelo promotor, mas quando o mesmo tipo de texto é feito pelo delegado, chama queixa-crime, né? Vocês podem ver isso também em trabalhos realizados aí, né, por muitas pessoas. Bom, dentro, né, então, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que a linguística textual tem trabalhado muito, mas muito mesmo, com textos que são muito fáceis de acesso, né? Editorial de jornal, artigo de opinião, né? Redação de aluno, e tem gente que propõe que redação de vestibular seja um gênero, eu tenho cá minhas dúvidas, sei lá, né? E vocês têm aí uma porção, não estou dizendo que não é, não, estou dizendo que eu tenho minhas dúvidas. Bem, então vocês têm, não é, uma porção de coisas que ninguém deu atenção, por exemplo. Quais são os gêneros usados na comunidade discursiva da indústria, da engenharia civil, da arquitetura, da agrimensura, da medicina, não é? Eu ficava provocando meus alunos, então alguns foram fazer sobre gêneros da medicina, gêneros jurídicos, né, que também é fácil de ter acesso, principalmente se você tem um amigo juiz, uma coisa assim, né? Uma aluna minha, ela fez sobre os gêneros jurídicos dos processos, porque encontrou 150 gêneros, né, nos processos cíveis, mas ela tinha um amigo juiz que emprestou para ela, passou para ela, lá um certo número de processos completos, né? Eu fui fazer, por exemplo, dos gêneros militares, eu tive que ter uma amiga que me apresentou para o coronel daqui do batalhão de Uberlândia, né? Esse coronel me passou para um tenente secretário e eles não deixavam eu mexer nos papéis, não. Eu ficava pedindo, eles iam me dando e tal. Aí, quando eu pedi para xerocar umas coisas, foi o soldado junto comigo e tal. Então, às vezes, nós temos a dificuldade da pesquisa também para a composição do corpus, né? E isso tem levado muita gente que faz linguística textual a desistir, né? Porque não é lá tão fácil fazer esse levantamento de corpos, né? Eu tenho amigo engenheiro, já cansei de pedir para ele me dar, né, tudo que ele usa quando ele vai fazer uma obra, né? E o danado até hoje não me passou. Bem, então vocês têm que ver essas questões também, né, quando a gente vai fazer a pesquisa. Uma outra coisa que eu acho é que o pessoal tem procurado verticalizar sem antes horizontalizar. Eu vou dizer o que eu entendo por isso, né? Você pega um gênero e você tenta estudá-lo profundamente, né? Mas você não faz antes um quadro de onde ele se encaixa, né? Então, eu acho que você precisa primeiro fazer um quadro amplo de onde a coisa se encaixa, porque senão, de repente, você pode tirar conclusões erradas, né? Equivocadas. Por quê? Porque você não vê aquilo dentro de um quadro, e quando você vê aquilo dentro do quadro, aquilo muda, né, de aspecto, muda de configuração, muda de caracterização, né? Então, por exemplo, quando as pessoas faziam uma lista, não é, de tipos de texto, a gente, até hoje eu encontrei 8 tipologias, tá? Isso está lá nos meus textos, vocês podem ver também. É essa da descrição, narração, dissertação e junção, argumentativo estrito senso, argumentativo não estrito senso, o humorístico não humorístico, né? O preditivo não preditivo, o literário não literário, o mundo narrado, o mundo comentado. Meu Deus, agora esqueci as outras 3. Não, as outras 2, né? Agora mesmo eu lembro e falo para vocês. Vocês estão me achando meio desorganizado, né? É que eu estou tentando resumir tudo isso em um pouco tempo. Então, vocês têm, né,
que também a linguística textual tem que abrir os horizontes, né? Primeiro, indo para comunidades discursivas das quais ela nem acha que pode ter, né, gêneros próprios daquela comunidade discursiva. Então, por exemplo, a das relações comerciais, né, das relações diplomáticas, tudo isso, né, vai dar aí, sei lá, uns 4.000 gêneros diferentes. Como eu disse a vocês, nas minhas pesquisas eu consegui levantar 700 gêneros. Então, não é uma coisa fácil, não, né? Bom, mas eu falava de horizontalização, quer dizer, de criar um mapa, não é? Onde aquela coisa que eu vou estudar se encaixa. Porque se eu não faço isso, eu corro riscos de chegar a conclusões equivocadas. Por exemplo, quando eu propus a teoria, né, dos tipo-elementos, né, que são as naturezas das categorias de texto, e que eu falei que existem tipos, subtipos, gêneros e espécies, eu acho que isso, né, é uma horizontalização que permite a você não confundir as coisas, não é? E não achar que está caracterizando muito bem uma coisa e não estar, né? Então, isso é preciso, né? Eu tenho um artigo também sobre horizontalização e verticalização na pesquisa, onde eu dou 2 exemplos que eu acho interessantes, não sei se vocês vão achar, que vocês podem ler também. Vocês estão vendo que eu estou mandando vocês ler muita coisa que eu escrevi, né? Bom, e finalmente, né, a questão de que a linguística textual não tem dado muita atenção aos gêneros orais. Por que não? Porque alguém achou que isso é função da análise da conversação. Mas a análise da conversação, né, ela caracteriza os textos enquanto conversação, que é negócio de turno, turno de entrada, turno de saída, sobreposição e tal, né? Eu não sei nem se deveria ter uma teoria diferente chamada análise da conversação. Para mim, isso é linguística textual, né? Mas o que acontece é que, inclusive, o GT da Ampol, né, é de linguística textual e análise da conversação. Um dos meus últimos artigos, né, foi justamente sobre isso, né? Qual era o status tipológico da conversação, né? Eu e um colega, né, o Roberto Gil Negreiros, lá da Universidade de Santa Maria, nos metemos nessa camisa de 11 varas, né? Dizer qual era o status tipológico da conversação. A gente chegou um pouquinho a uma conclusão de que ela é uma atividade de linguagem, né, que é composta por muitos gêneros. E a gente foi obrigado a, digamos assim, propor um gênero, né, que acaba fazendo a ligação entre esses diversos gêneros. E eu chamei, né, nós chamamos esse gênero de comentário, na falta de um nome melhor. Olha, gente, esse negócio de terminologia na pesquisa é um problema sério. Por exemplo, eu chamei os tipo-elementos, né, que são as 4 naturezas diferentes das categorias de texto, de tipo, subtipo, gênero e espécie. Esses termos estão muito comprometidos em outras teorias. Aí o pessoal não presta atenção em como eu estou definindo essas naturezas, não é? E vão confrontar com outras, né? Que já com o que outros autores chamaram de tipo, né? Até mesmo de sequência, como Adam e tal, né? Então vocês podem ver assim, né? Eu costumo às vezes até brincar, dizer assim, olha, o que eu chamei de tipo eu devia ter chamado de tepela, o que eu chamei de subtipo eu devia ter chamado de cululu, né? O que eu chamei de espécie eu devia ter chamado de santalá, sei lá, qualquer coisa assim. Uns nomes bem diferentes, porque aí as pessoas dizem, o que é isso, né? O que é tepela, né? E aí ir atrás de ver como é que eu defini tepela, né? Bom, então a terminologia também é um problema grande na pesquisa, que vocês são pesquisadores, sabem que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes as pessoas dão nomes iguais para coisas completamente diferentes. Por exemplo, a palavra discurso dentro da linguística deve ter uns 30 significados diferentes, né? Umas 30 definições diferentes.
E aí, quando as pessoas falam em discurso, elas acham que estão todas falando da mesma coisa. E não estão. Né? E eu tenho um pouquinho de costume de não estar falando a mesma coisa. Né? Assim, por exemplo, o que o Adam chama de sequências, em muito caso, coincide, né, com o que eu chamo de tipo. Mas, por exemplo, quando ele fala da sequência explicativa, né, para mim é um subtipo do dissertativo. Né? Agora, eu gostaria muito que vocês vissem a minha proposta teórica e é, até me dessem feedback, né, de que vocês acham, né, se tem alguma falha, qual é, por quê, né, e não como fez uma colega que fez um artigo para caracterizar gênero oral, que eu já vou falar disso, né, e que ela não era uma pessoa só, acho que eram duas ou três, falar assim que a minha caracterização de gênero oral, minha não, do meu grupo de pesquisa, o PETED, que é o grupo de pesquisa sobre texto e discurso, que infelizmente agora acabou, né? Porque os membros foram indo para aqui, para ali, e mudando, né? Para Belo Horizonte, para Itália, para não sei aonde, e o grupo acabou ficando sem pessoas que atuam como orientadores, eu aposentei, né? Mas a gente continuou com o grupo mais 2 anos depois da minha aposentadoria. É, e a definição que ela deu para gênero oral, né, não tem uma consistência teórica, né, que permita dizer que a nossa que a nossa que a nossa como é que eu vou dizer, né, que permita dizer que a nossa definição, a do PETED, não seja uma boa definição, né? Então, vocês poderiam pensar assim, bom,